Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é a Miriam, professora de Sociologia do Colégio Adventista da Zona 4 de Maringá, e estamos passando aí por um processo de distanciamento, porém aproximação também por meio das nossas plataformas digitais. Então você, enquanto aluno, vai estar aí nos próximos dias recebendo vários materiais através da plataforma do CPP Edu e precisa então ficar atentos a esses materiais, beleza? Assistam os vídeos, realizem as atividades que forem solicitadas e qualquer dúvida, nos vemos em horário de aula, ok? A partir lá da sala de aula do Google, beleza? Do nosso Gmail, tá? E galera, para essa primeira videoaula que eu preparei aqui para vocês, bem simples, mas super importante, porque precisamos rever então aquilo que nós vimos em sala. Eu sei que estar fora de sala de aula cria em nós uma certa ociosidade, tá? Mas é muito importante que vocês criem então uma rotina de estudos durante esse período. E muito em breve nos reencontraremos em sala, se Deus quiser, beleza? Mas pessoal, vamos lá. Nós estamos trabalhando o módulo 10, mas já vimos o módulo 9 por completo. E dentro desses dois módulos, nós estamos estudando um carinha chamado Karl Marx, que é um dos clássicos da sociologia. Talvez o sociólogo mais conhecido e mais criticado, porém muito importante também dentro das teorias, das análises sociológicas. Karl Marx foi um sociólogo alemão. E aquilo que nós precisamos levar em consideração de forma essencial no seu trabalho é a sua corrente de pensamento e a forma como ele estrutura essa corrente com os seus principais conceitos. Então, o que eu quero relembrar aqui com vocês? Primeiro, qual é a corrente de pensamento de Marx? É o materialismo histórico dialético, beleza? Lembram disso? Existe, galera, uma ideia dentro da corrente de pensamento de Marx de que há uma desigualdade dentro da sociedade, dentro do sistema capitalista. E essa desigualdade tem como base fatores econômicos. E esses fatores econômicos têm tudo a ver com aquilo que acontece dentro da nossa sociedade de forma geral. Marx coloca que a base da sociedade é a economia. E a economia, ela divide a nossa sociedade em classes. E ele coloca que existem duas classes principais, que é a burguesia e o proletariado. E essas duas classes principais são antagônicas, elas brigam, elas estão em oposição o tempo todo. Por quê? Porque uma dessas classes, que é a burguesia, é detentora dos meios de produção, enquanto o proletariado não é. E isso cria a divisão mais conhecida como patrão e empregado. E Marx vai colocar que então a burguesia, por ser a detentora dos meios de produção, acaba explorando a classe trabalhadora. Beleza, professora, mas o que é meio de produção mesmo? Bom, gente, toda sociedade tem uma estrutura de trabalho, uma forma como os materiais, os bens serão produzidos. Essa maneira é chamada, então, essa organização, de modo de produção. E o modo de produção ele é composto por três elementos, que é a força de trabalho, os instrumentos de trabalho e o objeto de trabalho. Isso é o trabalhador, as ferramentas e a matéria-prima, ok? Os donos dos meios de produção são aqueles que detêm, então, os instrumentos e os objetos de trabalho. O trabalhador, que não é o dono dos meios de produção, é dono apenas da sua força. E, aliás, de acordo com Marx, nem da sua força. Por quê? Porque ela é comprada pelo patrão, pelo burguês. Como? Através do salário. Então, exemplo, você vai lá, assina a sua carteira de trabalho e você tem um determinado período especificado. Então, das 8 às 6, se você trabalha no comércio, você pertence a quem assinou a sua carteira, aquela instituição que deu o bichinho ali, muito cobiçado, inclusive nos dias de hoje, tá? Então, Marx, ele coloca isso como uma situação de exploração. Em que sentido? Muitas vezes o trabalhador, ele submete então sua força de trabalho
ao patrão para desenvolver materiais, bens que serão produzidos por ele, mas cujo lucro não irá para ele, muito pelo contrário, cujo lucro irá para o patrão. Esse excedente que sai da força do trabalhador, Marx chama de mais-valia, que é o que traz o lucro para o burguês. Então, Marx, quando ele fala da questão de exploração, ele está relacionando a conceitos como mais-valia e também sobre as péssimas condições de trabalho que existiam na sua época. E aí Marx, quando ele faz uma crítica então à sociedade capitalista, ele vai pontuando essas questões de desigualdade, da criação de mais-valia, do enriquecimento de uns em detrimento de outros, e tudo isso vai formando então a sua teoria sobre o materialismo histórico e dialético. E para finalizar aqui a minha fala, não podemos esquecer então da ideia de dialética. Marx ele se inspira na dialética de Hegel e ele cria a sua própria dialética que tem como base então fatores econômicos. Nós temos uma tese, uma antitese ou antítese e uma síntese, tá? Nós trabalhamos em sala, aquela ideia do triângulo, ok? Então a tese é uma realidade que está estabelecida, a antítese ou antitese é a contestação dessa realidade e a síntese é uma nova realidade que se forma. Dentro desse processo, nós temos então a sociedade capitalista que está estabelecida como sistema social, econômico, político, há uma contestação dessa realidade imposta e aí vem então o socialismo como um meio para se chegar ao comunismo. Essa é a dialética de Karl Marx. Sobre esses assuntos nós vamos conversar melhor ainda nas próximas aulas, sobre os demais conceitos também como alienação, coisificação, exército de reserva, fetiche da mercadoria, mas aos poucos a gente vai trabalhando e vamos aí ajeitando tudo da melhor forma possível. Beleza? Enquanto isso, desejo a todos bons estudos e até a próxima vez que nos encontrarmos por aqui ou quem sabe pessoalmente. Beijos, fiquem com Deus e até mais!